Fala, galera, tô de volta aqui no canal com um conteúdo completamente diferente do que a gente costuma trazer por aqui. Hoje não é dia de gol bonito, não é dia de goleada histórica, não é dia de narração emocionante de um clássico épico. Hoje é dia de falar sobre uma das polêmicas mais bombásticas que sacudiram o futebol brasileiro nos últimos tempos. Uma situação que saiu dos bastidores do Santos e foi parar na imprensa internacional, gerando debate em todos os cantos do país.t, ao falando da suposta agressão de Neymar Júnior contra Robinho Júnior durante um treino do Santos. Isso mesmo, galera. O craque que voltou ao clube da sua vida, o camisa 10 que a torcida santista recebeu com tanto amor e tanta expectativa, está no centro de uma polêmica que pode ter consequências sérias dentro e fora de campo. A história começou como um desencontro, num treino de domingo à tarde, mas rapidamente foi crescendo, tomando proporções que ninguém esperava. E acabou virando assunto na imprensa internacional. É aquele tipo de situação que o futebol vive de vez em quando, onde os bastidores de um clube revelam tensões e conflitos que normalmente ficam escondidos atrás dos portões do centro de treinamento. Galera, a gente vai contar essa história com todos os detalhes que apuramos, com toda a seriedade que o assunto merece. Sem julgamentos precipitados, mas sem esconder nenhum fato relevante. Porque futebol não é só gol bonito e narração emocionante. Futebol também é isso: drama humano, conflito, tensão e situações que testam o caráter das pessoas envolvidas. Então prepara o coração, galera, porque essa história é pesada, é séria e tem desdobramentos que podem mudar muita coisa no Santos nos próximos dias e semanas. Bora entender tudo o que aconteceu desde o começo. Para entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender quem é o Robinho Júnior e qual é o papel dele no Santos nesse momento da temporada. Robinho Júnior é um jovem atacante do Santos, um desses talentos que o Peixe tem a capacidade histórica de revelar de tempos em tempos. O garoto tem um vínculo com o clube que vai até 2030. O que mostra que o Santos acredita muito no potencial dele e que investiu de forma significativa para garantir que o jovem tivesse continuidade no clube por um longo período. É aquele tipo de jogador que você vê nos treinos e fica com aquela sensação de que está diante de algo especial. Veloz, habilidoso, com uma qualidade técnica e vai além da sua idade, o Robinho Júnior é um dos jovens mais promissores que o Santos tem no plantel nesse momento. A torcida santista já ouviu falar muito bem dele e a expectativa em torno do seu desenvolvimento é grande. Agora imagina ser esse jovem talento e ter no mesmo clube, no mesmo vestiário, no mesmo treino, o Neymar Júnior. O craque mais famoso do futebol brasileiro, o jogador que vestiu a camisa do Santos antes de partir para conquistas maiores, o ídolo que voltou ao clube cheio de expectativas e de responsabilidades. Para qualquer jovem jogador, dividir o dia a dia com um atleta desse nível é uma oportunidade única de aprender, de crescer, de absorver tudo que um jogador de experiência internacional pode ensinar. É também, claro, uma situação que pode gerar tensão, porque quando dois atletas muito bons estão no mesmo espaço, os Eagles às vezes entram em conflito de formas que nem sempre são fáceis de administrar, e foi num domingo à tarde que a situação aconteceu. A delegação do Santos estava em atividade, com os jogadores treinando com aquela intensidade de início de semana que os times profissionais precisam manter para estar em forma para a próxima partida. Segundo apuramos, o jovem Robinho Júnior teria sido driblado pelo Neymar durante o treino. Até aí, nada demais. DRB e esse acontecem nos treinos o tempo todo, faz parte do aprendizado, faz parte da preparação, faz parte da dinâmica natural de um grupo de jogadores profissionais se preparando para competir.
Mas o que aconteceu depois desse drible é o ponto central de toda a polêmica. Segundo informações apuradas, o Neymar teria dado uma rasteira no Robinho Júnior após o drible, derrubando o jovem atacante no chão e aí, no calor do momento, teria ainda dado um tapa no rosto do companheiro e galera. Se essa informação for confirmada, estamos falando de algo muito sério. Não é mais uma briga de treino. Não é mais um desentendimento passageiro que acontece em qualquer grupo de jogadores. Estamos falando de uma agressão física de um jogador veterano contra um jovem colega de equipe dentro do ambiente de treinamento do clube. A diferença de status entre os dois tornava a situação ainda mais grave. De um lado, Neymar Júnior, o craque mais famoso do Brasil, o jogador com mais poder dentro do clube, o atleta que toda a estrutura do Santos foi reorganizada para receber e acomodar. Do outro, Robinho Júnior, um jovem promissor mas ainda em desenvolvimento, com muito menos poder e muito menos voz dentro do clube, o Santos foi pego completamente de surpresa pela repercussão do caso. É natural que conflitos internos aconteçam em qualquer ambiente de trabalho, e os clubes de futebol não são diferentes. Mas quando um conflito desse nível acontece, envolvendo o maior nome do clube, a situação precisa ser gerenciada com muito cuidado e muita inteligência. O problema é que, dessa vez, a situação não ficou dentro dos bastidores, a informação vazou, chegou aos jornalistas e rapidamente se transformou num assunto de grande repercussão não só na mídia brasileira, mas também na imprensa internacional. Quando o Neymar está envolvido em qualquer coisa, o mundo inteiro fica de olho. E essa situação não foi diferente. Jornalistas especializados em Santos começaram a receber mensagens de pessoas ligadas diretamente ao caso. Uma das fontes chamou o episódio explicitamente de agressão, uma palavra que tem um peso legal e moral muito grande quando usada nesse contexto. Não era mais um desentendimento, não era mais uma briga de treino. Era uma agressão, segundo quem estava perto do ocorrido. E quando essa palavra começou a circular, quando a imprensa internacional pegou a história, quando os torcedores de todo o Brasil começaram a opinar nas redes sociais, o Santos percebeu que tinha um problema muito sério nas mãos. A resposta do staff do Robinho Júnior foi rápida e contundente. O clube foi notificado extrajudicialmente pela equipe que representa o jovem atacante, exigindo que o Santos tomasse providências em relação ao caso. Essa notificação extrajudicial é um instrumento legal importante que mostra que o lado do Robinho Júnior não estava disposto a deixar o assunto ser varrido para debaixo do tapete. Eles queriam respostas, queriam ação, queriam que o clube tomasse uma posição clara sobre o que havia acontecido. Entre os pedidos da notificação, estava um prazo de 48 horas para que o Santos disponibilizasse as imagens da atividade do último final de semana. Era uma exigência direta e objetiva. Se tem câmeras no centro de treinamento, e todo centro de treinamento profissional tem, as imagens precisam ser entregues para que se possa verificar exatamente o que aconteceu. Essa exigência de imagens é fundamental por um motivo muito simples. A palavra de um lado contra a palavra do outro não resolve nada. Na ausência de imagens, cada parte vai contar a história do jeito que mais lhe convém e nunca vai se chegar a uma conclusão definitiva. As imagens, se existirem e se forem claras, são a única forma objetiva de saber exatamente o que aconteceu durante aquele treino de domingo. O Santos, por sua vez, foi colocado numa posição extremamente delicada. O clube tem dois jogadores importantes no elenco, um veterano com peso enorme e um jovem com potencial enorme, e precisa administrar essa situação de forma que seja justa para ambos os lados sem criar um precedente que possa afetar a harmonia do grupo. E aí chegamos ao ponto mais curioso e mais complicado de toda essa história.
No momento em que toda essa polêmica estava explodindo, quando os jornalistas estavam apurando, quando a imprensa internacional estava repercutindo o caso, sabe onde estavam o Neymar, o Robinho Júnior e o Gabigol? Todos concentrados juntos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na divisa entre o Brasil e o Paraguai, preparando para a partida que o Santos tinha marcada para aquele dia. Isso mesmo, galera. Os dois atletas envolvidos na polêmica estavam no mesmo hotel, no mesmo ônibus, na mesma delegação, concentrados para um jogo oficial do Santos. É aquele tipo de situação que só o futebol consegue criar. Uma polêmica enorme sendo discutida no mundo inteiro, e os personagens centrais da história precisando conviver profissionalmente como se nada tivesse acontecido. E o Gabigol, que tem uma relação boa com os dois atletas, estava lá no meio também, naquela posição delicada de quem conhece os dois lados e preferia que tudo tivesse terminado de uma forma diferente. Em situações assim, os outros jogadores do grupo ficam numa posição muito complicada. Apoiar um lado pode parecer traição ao outro, e ficar neutro pode parecer omissão. Mas vamos falar um pouco sobre o que essa situação significa em termos legais e contratuais, porque é importante entender os possíveis desdobramentos jurídicos de tudo isso. O Robinho Júnior tem um vínculo com o Santos até 2030. É um contrato longo, firmado quando o clube decidiu apostar no talento do jovem atacante e garantir sua continuidade por um período significativo. Esse contrato tem valor financeiro importante e representa o compromisso do clube com o desenvolvimento do ATL e TA.agora. A Lei Geral do Esporte prevê que, em casos de agressão, o atleta agredido tem direitos específicos, incluindo a possibilidade de rescisão de contrato por justa causa. Isso é fundamental para entender por que o staff do Robinho Júnior foi tão rápido em notificar o clube extrajudicialmente. Se a agressão for confirmada pelas imagens ou por outros meios, o Robinho Júnior teria o direito legal de rescindir seu contrato com o Santos sem qualquer ônus financeiro, ou seja, o jovem poderia deixar o clube, ir embora para o mercado, e o Santos não poderia fazer nada juridicamente para impedir. E do ponto de vista do Neymar, a situação também é muito séria. Um jogador que agride um companheiro de equipe dentro do centro de treinamento pode ser punido disciplinarmente pelo clube, pode ter seu contrato rescindido e pode ainda enfrentar consequências legais se a outra parte decidir registrar um boletim de ocorrência. A imprensa internacional pegou essa história com uma velocidade impressionante. Portais especializados em futebol da Europa, da América Latina e até da América do Norte começaram a repercutir o caso, colocando o nome do Neymar em manchetes, que não tinham nada de positivo. Para um jogador que tem uma imagem muito grande no futebol mundial, esse tipo de notícia negativa tem um impacto que vai muito além do campo. Patrocinadores ficam preocupados. Contratos comerciais entram em risco, e a imagem que levou anos para ser construída pode ser danificada de forma significativa por uma situação que aconteceu num treino de domingo à tarde. O Neymar sempre foi um jogador cercado de polêmicas ao longo da carreira, as lesões frequentes, as decisões questionáveis dentro e fora de campo, os episódios de comportamento que geraram críticas. Mas uma acusação de agressão física contra um colega de equipe é algo de outra dimensão, algo que toca numa linha que a maioria das pessoas considera inaceitável, independente de quem seja o agressor. Do lado do Santos, a gestão da crise estava sendo testada de uma forma muito intensa. O clube precisava ao mesmo tempo proteger seus dois atletas, preservar a harmonia do grupo, responder às exigências legais do staff do Robinho Júnior, e fazer tudo isso enquanto a equipe estava concentrada e precisando focar no jogo. É uma situação que os dirigentes de clubes nunca gostariam de enfrentar, mas que é mais comum no futebol do que a maioria das pessoas imagina.
Os vestiários de clubes profissionais são ambientes de alta pressão, onde jogadores com egos grandes, histórias diferentes e expectativas distintas precisam conviver numa proximidade intensa durante meses. Conflitos acontecem, a diferença é que a maioria dos conflitos fica dentro dos vestiários e nunca chega ao conhecimento público. Quando um conflito vaza, quando chega na imprensa, quando vira notícia internacional, o clube precisa agir de forma transparente e responsável, porque o silêncio nessas situações costuma ser interpretado como conivência com o agressor. A jornalista Gabi Guimarães, que estava no Estádio Santista cobrindo o caso, trouxe informações importantes que ajudaram a entender melhor os bastidores da situação. Segundo ela, a notícia chegou de pessoas diretamente ligadas ao caso, pessoas que estavam presentes ou que tinham informação de primeira mão sobre o que havia acontecido durante aquele treino de domingo. A descrição do episódio foi clara. Neymar teria dado uma rasteira no Robinho Júnior após um drible e teria ainda dado um tapa no rosto do companheiro. São duas ações diferentes, mas ambas se enquadram numa definição de agressão que é difícil de contestar se as imagens confirmarem o que foi descrito, e aí fica a questão central de toda essa história. As imagens existem e se existem, o que elas mostram? O Santos tem 48 horas para disponibilizá-las, e o que vier dessas imagens vai definir os próximos passos de todo esse processo. Se as imagens confirmarem a agressão da forma como foi descrita, o clube vai precisar tomar uma decisão muito difícil sobre como lidar com o seu maior astro. Se as imagens mostrarem algo diferente, se mostrarem que o episódio foi exagerado pela versão que chegou à imprensa, aí a situação muda completamente e a narrativa precisará ser reexaminada. O futebol brasileiro tem uma história longa de polêmicas envolvendo jogadores dentro dos centros de treinamento. Brigas em treino não são raras, conflitos entre jogadores acontecem com frequência, e a maioria nunca chega ao conhecimento público, mas quando chega, quando a história vaza, o impacto pode ser devastador para todas as partes envolvidas. Neymar, por ser quem é, carrega um peso diferente em qualquer situação. Quando o jogador menos conhecido se envolve numa briga de treino, a notícia passa relativamente rápido. Quando é Neymar, o mundo para. Cada detalhe é analisado, cada versão é dissecada, cada imagem é examinada com uma lupa. E isso coloca o Santos numa posição única. O clube apostou muito no retorno de Neymar, reorganizou estruturas, investiu recursos e construiu um projeto em torno do craque. Se essa situação com o Robinho Júnior se confirmar e tiver os desdobramentos mais sérios, o clube vai precisar reavaliar muitas coisas sobre como esse projeto está sendo conduzido. Vamos falar também sobre o Robinho Júnior como ser humano nessa situação, porque é fácil se perder nas questões legais e contratuais e esquecer que estamos falando de um jovem que, segundo as informações que circulam, foi agredido por um colega mais velho e mais poderoso dentro do seu próprio local de trabalho. Se a história for como foi descrita, imagina a situação do garoto. Você está num treino, tentando dar o seu melhor, tentando mostrar seu talento para conquistar espaço num clube onde o maior astro do futebol brasileiro está presente. E aí, você é derrubado com uma rasteira e ainda leva um tapa no rosto. Como você reage nessa situação? Como você olha para esse companheiro no dia seguinte? Como você mantém o foco no jogo quando está concentrado no mesmo hotel que a pessoa que, segundo você, te agrediu? São questões humanas que vão muito além do futebol, que tocam em temas como respeito, dignidade e o direito de todo trabalhador de exercer sua profissão num ambiente seguro e livre de violência. E essas questões precisam ser respondidas pelo Santos com a seriedade que merecem. O timing de tudo isso também é muito relevante. A delegação do Santos estava em Ponta Porã, concentrada para um jogo importante.
Os jogadores precisavam de foco, precisavam de tranquilidade, precisavam estar mentalmente preparados para competir num nível alto. E no meio de tudo isso, explode essa polêmica. Os jogadores que estão no hotel sabem o que está rolando na imprensa. Os celulares são difíceis de controlar, as notificações chegam. Os familiares ligam e é praticamente impossível isolar completamente um grupo de jogadores de uma notícia que está bombando em todo o Brasil e no mundo. O técnico e a comissão técnica do Santos devem ter tido uma das semanas mais complicadas de suas vidas profissionais nesse período, tentando manter o grupo focado no que importa, enquanto toda essa situação explodia ao redor. E o Gabigol nessa história toda, o atacante que tem uma relação boa com os dois atletas envolvidos na polêmica, estava numa posição que é literalmente impossível de ser confortável. Você conhece os dois lados, respeita os dois jogadores, e de repente precisa conviver com a tensão de um conflito que se tornou público. O Gabigol tem experiência suficiente para saber como navegar essas situações dentro de um vestiário. O veterano já viveu de tudo no futebol, já esteve no centro de polêmicas, já precisou manter a profissionalidade em situações de alta pressão. Mas mesmo para alguém com toda essa experiência, a situação que se criou no Santos era de difícil navegação. A questão das imagens é central para tudo que vem a seguir. O staff do Robinho Júnior pediu 48 horas para o Santos disponibilizar as imagens do treino. Essa é uma exigência razoável e objetiva que vai no coração da questão. Se o Santos entregar as imagens dentro do prazo, isso vai mostrar boa vontade e transparência. Se recusar ou atrasar, isso vai ser interpretado como tentativa de proteger o Neymar, o que vai ampliar ainda mais o escândalo. E as imagens se vão falar por si mesmas. Os centros de treinamento modernos têm câmeras em vários ângulos, e é muito provável que o treino tenha sido filmado de múltiplas perspectivas. Se a agressão aconteceu da forma como foi descrita, é muito provável que apareça nas imagens de forma clara e incontestável. O que essa história nos diz sobre o futebol brasileiro, de forma mais ampla, nos diz que por mais glamouroso que seja o mundo do futebol, por mais dinheiro que circule, por mais holofotes que existam, os bastidores são muito mais complicados e muito mais humanos do que a maioria das pessoas imagina. Jogadores são pessoas, com emoções, com temperamento, com dias bons e dias ruins. E quando pessoas passam muito tempo juntas sob alta pressão, conflitos acontecem. O que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é que esses conflitos se resolvam através de violência física. E o futebol, como ambiente de trabalho, precisa evoluir e precisa ter mecanismos de proteção para jogadores mais jovens que podem estar numa posição de vulnerabilidade diante de atletas mais experientes e mais poderosos. Precisa ter canais de denúncia eficientes, precisa ter processos transparentes para investigar situações como essa, e precisa garantir que a hierarquia dentro do clube não seja usada para proteger quem é de forma inadequada. Minha gente, que situação é essa que o Santos está vivendo? Uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro em 2026. Que era o retorno do Neymar ao clube que o revelou, ganhou um capítulo que ninguém queria ver. Não dá para tirar conclusões definitivas antes das imagens serem analisadas, não dá para condenar ninguém sem que os fatos sejam completamente apurados, mas também não dá para fingir que uma situação dessas não é séria, não é grave, e não merece a atenção e o tratamento adequado. O Santos tem nas mãos uma responsabilidade enorme para com o Robinho Júnior, que merece proteção e respeito como qualquer trabalhador. Para com o Neymar, que merece um processo justo antes de qualquer conclusão, e para com a torcida, que merece transparência e honestidade sobre o que está acontecendo no seu clube. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa história com muita atenção, galera.
porque essa é uma daquelas situações que podem mudar muita coisa no Santos nos próximos dias. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse caso e sobre tudo que acontece no futebol brasileiro. Até a próxima, galera! O futebol é muito maior do que os gols.